Agora, no Conexão Poder, eu recebo o secretário municipal de Educação de Cuiabá, Amaury Monge Fernandes. E a gente vai falar sobre a educação em Cuiabá, os índices, a metodologia, os professores, quais são os caminhos que a gestão atual está percorrendo para que a gente tenha um melhor desempenho, não só na avaliação, mas na vida real dos alunos. Secretário, muitas vezes a gente fica apegado a números, índices e distancia um pouco do contexto da realidade daquele estudante? Sim, eu acho que os números são importantes porque eles mostram evidências e caminhos para onde a gente pode seguir. Mas o importante mesmo na educação é a humanização do tratamento das crianças, ou seja, você entender a situação que cada um vive, a sua história de vida, e é por isso que a gente tem investido muito na formação dos professores e dos profissionais da gestão das escolas para que entendam esse contexto social em que a gente vive. O senhor disse, né, a questão social é de extrema importância, porque uma criança que vive em um ambiente de vulnerabilidade, é muito difícil exigir dela um desempenho tal qual aquele que está num ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento. A educação no município de Cuiabá, então, tem olhado também nessa perspectiva, atuando com assistência social para que esse aluno seja visto na sua integralidade. Sim, a partir do ano que vem nós faremos algo parecido com o que o Estado já fez. Nós colocaremos nas unidades escolares psicólogo e assistente social. Não vai funcionar em todas as escolas. É uma equipe psicossocial que vai ter um grupamento de escolas para atender. Então, provavelmente, cada dupla de psicólogo e assistente social atenderá 5, 6 unidades, que é para ele poder estar em cada escola pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana, justamente fazendo esse acolhimento e ajudando a equipe gestora da unidade a entender cada aluno, o que está acontecendo e dar assistência. Agora, é importante lembrar, isso não se trata de atendimento clínico. O psicólogo vai entender o que está acontecendo, assim como o assistente social, e vai direcionar aquela criança, o pai, para o atendimento necessário, seja no serviço público ou só dando direcionamento para o pai tomar a medida necessária. E são demandas como esse pedido, né, da psicóloga e da assistente social nas escolas, são demandas que vêm aparecendo nas conferências e sendo solicitadas pela sociedade. Sim, a gente só precisa tomar um cuidado. De algum tempo para cá tem se colocado em cima da educação, nas costas do sistema da educação, tudo o que é preciso fazer para melhorar a sociedade. E não é assim que funciona. A gente precisa que os outros aparelhos públicos também funcionem, como os CRAS, o serviço de saúde como um todo, o serviço de atendimento psicológico, porque não dá para a unidade escolar, para o sistema educacional, assumir todas essas necessidades. É importante que haja uma integração e que se conheça as necessidades e que se faça, como se faz na saúde hoje, a regulação dessas necessidades. Ou seja, o direcionamento. A criança precisa de atendimento psicológico? Olha, procure tal tipo de atendimento. A gente poder orientar os pais das necessidades que nós detectamos na escola para que eles possam tomar as medidas necessárias. Ter uma política transversal que de fato funcione. Exato, eu acho que é isso. Nós temos conversado muito com o prefeito Abílio e entre secretários que nós queremos fazer uma gestão assim conjunta, secretarias atuando em conjunto, integradas, para que o atendimento à população seja cada vez mais integral. Secretário, o senhor apontou que a educação tem muitas vezes sido colocada como a responsável por resolver muitas questões. A educação, ela tem aparecido em muitas entrevistas como uma ferramenta importante para a gente diminuir o índice de violência contra a mulher em Mato Grosso, e aqui a gente está falando de Cuiabá. Em que medida as escolas, a Secretaria de Educação, né, a Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abílio, em que medida está sendo feito algo para que a educação seja essa ferramenta de enfrentamento à violência contra a mulher? Todos os temas transversais que são colocados lá na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, têm sido tratados por nós no ambiente pedagógico. E agora mesmo, falando da violência contra a mulher, que é um tema super importante, né? Infelizmente, Mato Grosso não tem números bacanas
bacanas em relação a isso. São alarmantes, preocupantes. Exatamente. Nós lançamos na última segunda-feira, em conjunto com o TJ, desembargadora Maria Eutildes e com a Coronel Radassa, que é a nossa secretária da Mulher, uma campanha que é um concurso cultural para as crianças da nossa rede falarem sobre isso, através de vídeos, poemas, redações, até mesmo peça teatral. Eles estão livres para contar o que eles acham sobre a violência contra a mulher. E não é só esse tema. Nós temos que tratar no ambiente escolar e na nossa rede, que são as criancinhas, né? Vão de 1 ano de idade, antes de completar 1 ano já estão com a gente, e até os 11 anos de idade. Nessa fase é que a gente precisa ajudar a formar o caráter. E é isso que nós temos tido como preocupação. Esse concurso acho que vai ajudar muito em esclarecer para as nossas crianças o que é a violência contra a mulher, porque eles dão sinais nas escolas. Nós poderemos identificar esses sinais e ajudar com as secretarias competentes a minimizar o problema, mas eu acho que esse e tantos outros temas têm que ser tratados na educação. O que não pode é a educação virar um cabide de questões que não estão ligadas diretamente à educação, mas podem estar na assistência social, na saúde e assim por diante. Educação é um grande polo de detecção de problemas. Alguns ela resolve, que é ensinar as crianças, mas outros podem ser direcionados para secretarias competentes. Então a questão da violência, a partir do momento que tem essa reflexão, é possível mudar o comportamento daquela criança que muitas vezes está inserida nesse ambiente de violência, a identificar e não repetir o padrão. Essa é a ideia. Não só com a violência contra a mulher, mas com o bullying entre eles mesmos, o racismo. A gente tem que ensinar essas crianças a terem um comportamento diferente. E eu disse há pouco, né? A gente está criando uma educação mais operacional, sem fugir daquilo que a BNCC obriga. Nós queremos ter uma educação em Cuiabá em que a criança entenda como que é o dia a dia, que o caráter dela seja formado para essa sociedade nova que nós estamos e não mais formada para aquilo que a gente tinha há mais de 40, 50 anos. É um assunto, né, como o enfrentamento da violência, é um assunto que eu penso que ele é pacificado, que é importante se falar. Mas nós temos assuntos, por exemplo, como questão de gênero e diversidade, que até mesmo recente o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso, que é importante discutir esses assuntos nos ambientes escolares, mas ele passa também por objeções, como que é aqui em Cuiabá. Nós temos um governo de direita, né? O nosso prefeito é de direita e nós defendemos os valores que a direita defende. Eu acho que essas questões devem ser informadas, mas não defendidas. Aí é que está a grande diferença. Eu acho que todas as crianças e a população como um todo na área da educação precisam entender o que é o transgênero, o que é política de gênero, mas não é necessário defender isso nas escolas. A defesa se faz fora do ambiente escolar e pela própria sociedade. No ambiente escolar é obrigação nossa contar e ensinar para a criança o que é cada um desses temas. Levar a informação para a criança. Exato, levar a informação, mas sem defender, sem fazer coisas lá que, olha, é importante você vai decidir se você vai ser menino ou menina. Não, não é assim que funciona. Você pode informar que existem gêneros, existem vontades sexuais, mas não defender que você deve escolher depois, nada disso. A gente não pode perder o princípio humanista de que criança tem um determinado momento que ela vai poder fazer as escolhas. E não é fazendo essa defesa precocemente que a gente vai mudar a sociedade. Nós temos que informá-la no momento certo. Secretário, o senhor tem aí uma trajetória de muito tempo na educação, né? O senhor trabalhou como adjunto executivo na Secretaria de Educação do Estado, tem a formação em especialização, mestrado em gestão pública, e a política pública da educação, ela interfere em vários agentes, ela reúne vários agentes. Como é, na sua visão, lidar com tudo isso? A questão de professores, comunidade escolar, a gestão pública, a metodologia, como fazer esse caldeirão ter um bom caldo? Puxa, eu acho que a gente tem um exemplo muito bom aqui em Mato Grosso mesmo, né? Eu acho que se você pegar hoje Lucas do Rio Verde, é a número 1 do IDEB em Mato Grosso.
Começou essa revolução na educação há alguns anos com o nosso governador Pivetta. Ele era prefeito de Lucas e fez a revolução por lá. E isso se estendeu para diversos municípios e acabou chegando no estado também através do governador Mauro Mendes e do governador Pivetta. Eu acho que os dois mostraram que é possível fazer a mudança na educação com todas as nuances que a educação exige. Tanto é que nós lançamos, junto com o secretário Alan Porto, já há alguns anos, o Educação 10 anos, que é um plano de políticas públicas para colocar Mato Grosso entre os primeiros estados em educação. E é isso que nós estamos fazendo também, planejar a educação de Cuiabá. Vamos, se Deus quiser, no próximo ano, apresentar para a sociedade também um plano que independe de gestão, não é uma política desse ou daquele governante. O prefeito Abílio já deu essa orientação para nós, e acho que é sensacional ter um prefeito que pense assim também, de planejar a educação de Cuiabá para 10 anos. Então, independe da gestão desse ou daquele prefeito, nós teremos um plano a seguir, que vai seguir as linhas do que existe de melhor hoje no mundo, no Brasil e nos principais municípios do Brasil, incluindo Lucas do Rio Verde. Inclusive, na próxima semana, a Elaine, que é a secretária de Lucas, vai estar conosco, junto com os nossos coordenadores, com os nossos diretores, contando o que Lucas do Rio Verde faz e fez para ser hoje o número 1 do IDEB. E tem uma diferença aí, Lucas do Rio Verde está com 6,8 de IDEB, Cuiabá está 1 ponto atrás, 5,8. Então a gente tem um caminho a percorrer que é muito importante. E é trazendo boas experiências que a gente faz a melhora da educação. Foi assim no Estado, está sendo assim no Estado, e nós vamos fazer assim em Cuiabá. Já começamos. Eu cheguei faz 6 meses e a gente já implementou coisas muito legais na área pedagógica, na área de infraestrutura, que a gente vai poder falar mais. Quando o senhor chegou na Secretaria de Educação, com o que o senhor se deparou? Como o senhor avalia a educação que lhe foi entregue em relação à estrutura de escolas, em relação à qualificação, né, os programas de qualificação de professores? Infelizmente, a gente pegou uma herança não muito boa. Infelizmente, a última gestão, que é o mais grave, não investiu nem os 25% que está na lei na educação. No último ano, e isso o Tribunal de Contas vai tomar as medidas necessárias em relação ao antigo gestor, investiu menos de 19%, quando deveria ter investido 25%. Isso por si só já demonstra a herança que foi deixada. Então hoje, na parte de infraestrutura, as nossas escolas estão terrivelmente abandonadas. Eu fico incomodado de ter o meu gabinete, um aparelho de ar-condicionado, e ver muitas escolas sem ar-condicionado, as crianças passando calor. Já estamos tomando medidas sérias em relação a isso. Mas não é só o ar-condicionado. Nós temos escolas em que a água não chega direito, que a água não é tratada, que o lugar dos pequenos tomarem banho está em condições muito ruins. Enfim, infraestrutura péssima. Das 172 escolas, 12 não aceitam nem manutenção. Se colocar manutenção ali é jogar dinheiro fora. Nós teremos que demoli-las e fazer novas. As outras 160 precisam de manutenção em larga escala, ou em baixa escala, ou média escala. Então, nós estamos agora montando um plano emergencial. Nessa parte de infraestrutura, já entramos com manutenção emergencial em 20 unidades. O que é manutenção emergencial? Fazer a fiação para poder colocar ar-condicionado, pintura interna e externa, e arrumando os telhados, porque vocês viram no início do ano, e agora eu estou super preocupado, que voltam as chuvas, e está chovendo mais internamente do que externamente. Então essa é a manutenção emergencial, mas não dá para fazer em todas de uma vez. Então a gente está correndo nessas 20 escolas agora, e a gente começa mais 20 a partir do dia 15 de novembro, nessas 40 escolas que eram as piores, deixar menos pior. E aí, a partir do ano que vem, um grande plano de redimensionamento da rede, com reformas mais complexas e com novas unidades também, através de ajuda do governador Mauro Mendes, que já colocou lá no plano o governo estadual nos ajudar em creches e também em reforma de escola. O governador Pivetta também está sendo muito legal nessa área e está ajudando demais o município, porque, infelizmente, nos últimos 8 anos, o município de Cuiabá não conversava muito bem com o Estado.
mas agora a situação mudou. Então, na parte de infraestrutura... E foi um desafio, né, tipo, proposto, que era justamente fazer essa aproximação. Exatamente. E hoje a aproximação é total. O governador Pivetta, que já acompanhava a educação no estado de forma muito próxima, também está nos acompanhando aqui, junto com o prefeito Abílio, tem conversado demais, tanto é que cedeu para nós o prédio da antiga escola Nilo Povas, onde nós faremos uma grande unidade para atender as crianças neurodivergentes, cedeu para nós agora uma outra unidade também para melhorar a rede. Enfim, essa junção vai ajudar muito na parte de infraestrutura, mas não só nisso, na parte pedagógica também. O estado tem o Alfabetiza MT. O único município que não tinha feito adesão era Cuiabá. Por isso, Cuiabá alfabetizou menos do que 50% das crianças na idade certa. Então agora nós adotamos o Alfabetiza MT e vamos recuperar a alfabetização de Cuiabá e, melhor do que isso, recuperar a aprendizagem também. Porque, para você ter uma ideia, nossas crianças hoje, que estão no 3º ano, saíram do período de alfabetização, 52% delas não sabem ler. É um absurdo. Ou seja, não fizeram nem o básico, que era alfabetizar as crianças na idade certa. Então, respondendo objetivamente a sua questão, recebemos a educação num momento muito ruim, abandonada na parte de infraestrutura e sem nenhum planejamento pedagógico. Vou te dar um exemplo básico disso. A educação infantil, que é tão importante, simplesmente eram deixados lá nas escolas só para brincar. E todas as evidências científicas mostram que é na educação infantil que você faz, pelo menos, a iniciação à alfabetização. É dos 2 aos 6 anos que a criança tem a elasticidade cerebral mais aberta para que você use dela. Porque aos 6 anos tem o primeiro corte neural. Antes do primeiro corte neural, tudo que você der de conhecimento, de informação para a criança, ela absorve e leva. As nossas crianças estavam lá só para brincar. Então a primeira coisa que a gente fez nesse momento de chegada foi montar um plano pedagógico. Ou seja, hoje as nossas crianças de educação infantil têm uma metodologia montessoriana, adaptada aos tempos modernos. Continuam brincando, mas são incentivadas, são monitoradas para que façam dessa metodologia algo que as prepare para o momento da alfabetização aos 6 aos 7 anos. E, secretário, como era a questão do investimento na qualificação dos professores e como hoje os professores estão sendo vistos pela gestão, quais são os planos, né, os projetos para que também possam motivá-los nessa qualificação. Eu entrevistei o presidente da FEComércio e ele trouxe números importantes das escolas da FEComércio, do sistema. E aí eu perguntei, então, qual era, né, o pulo do gato? E ele disse que qualificação, né, investindo em capacitação, em formação de professores e também a valorização salarial. Claro que tem mais elasticidade para trabalhar nessa maneira e como a gestão atual está vislumbrando um programa, um projeto para que os professores se sintam mais motivados, valorizados e que possam, de fato, ter entregas mais, com mais desempenho. Esse binômio, formação e valorização, é fundamental para o sucesso da educação, porque são os professores e os profissionais da educação que pegam a política pública lato sensu, chamada educação, e fazem ela acontecer lá com o público final, que são os nossos alunos. Então, se você não qualificar e não valorizar esses profissionais, não faz o menor sentido. Então, nós, assim como nós fizemos no Estado, o governador Mauro Mendes, você lembra, montou a gratificação para o resultado, o governador Pivetta aprimorou ainda mais depois, nós estamos agora implementando também em Cuiabá. O que acontece nesse primeiro ano de gestão? Não deu tempo da gente fazer aquela estipulação das regrinhas para dar gratificação, como a gente já tem no Estado. Aqui o que a gente fez? Nós já vamos dar, este ano, uma gratificação para todos, porque já estão melhorando os índices de alfabetização com esse programa que a gente montou de recuperação da aprendizagem. Então, os professores, no final desse ano, receberão R$ 1.500, os profissionais de educação... A mais. É uma gratificação mesmo, além do 13º, R$ 1.500.
Os professores de educação infantil, R$ 1.200, porque a legislação hoje ainda tem os professores numa determinada posição e os TDIs em outra posição. Mas mesmo isso vai mudar, porque os TDIs já tem a promessa do prefeito, já estamos terminando os estudos, agora está no TCE para analisar essa questão, nós vamos passar os TDIs para professores de educação infantil, que é um pedido antigo dessas profissionais. E os demais profissionais vão ganhar uma gratificação de R$ 800. Ou seja, a gente já está começando esse processo. Além disso, este ano nós demos o RGA integral para todos os profissionais de educação. 5,18 de RGA integral para todo mundo na database, que foi junho. Mas não basta só a valorização no campo financeiro. A gente está valorizando também no aspecto da formação. Então nós já temos um programa de formação continuada para todos os profissionais, desde o diretor até a nossa técnica em nutrição escolar. Tanto é que sexta agora a gente lançou o primeiro concurso Chefe Cuiabano, que o Estado já faz, e nós estamos fazendo agora também aqui, valorizando essas profissionais que fazem a alimentação das crianças com todo carinho, qualidade, todos os dias. Sexta agora, dia 24, vamos premiar as melhores chefes das nossas escolas. Secretário, o prefeito Abílio esteve aqui e ele estava muito angustiado com a educação e ele até falou sobre a possibilidade de uma parceria público-privada na educação. Como que o senhor pode nos explicar sobre isso? Como está essa questão? Em que pé que está? Hoje na educação no Brasil a gente tem diversos tipos de PPP. Essas parcerias funcionam desde a tradicional, que é aquela clássica, em que o parceiro privado é convocado para construir uma unidade e financiar essa unidade ao longo do tempo, ou seja, só a construção da escola. Estados como Paraná, São Paulo já têm PPPs mais completas e mais complexas, em que o parceiro privado constrói o prédio e faz também a prestação dos serviços que a gente chama de facilities, que é o serviço de limpeza, manutenção predial e também de preparação da refeição. Esses modelos todos estão bem avaliados nesses estados e nós estamos aqui avaliando qual o modelo que nós vamos adotar. Eu acho que nós caminhamos para o modelo que o prefeito já mencionou, tiro pedagógico, e nós vamos cuidar da manutenção predial, da parte administrativa, da limpeza das escolas, através de PPPs. Então, a parte pedagógica continua sendo totalmente nossa, mas a parte que o especialista em educação é bom para dar aula, não é bom para ficar vendo se aquela torneira está com problema X ou Y. É um professor que vira diretor, é um professor que vira coordenador pedagógico. E a gente tem que cuidar da nossa principal política pública, que é ensinar, dar aprendizado para as crianças. A parte de cuidar da limpeza, a parte de cuidar da alimentação, estrutural, tem gente especialista nisso. E o que a PPP faz é colocar na mão de especialistas essas questões não pedagógicas. E, secretário, como está o diálogo com o sindicato, com o Sintep? Gente, olha, eu já conversei com o sindicato esse ano algumas vezes, nós temos progredido em algumas questões, mas existe sempre o diálogo para construir mais coisas. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Marivone, que é a presidente do sindicato, eleita recentemente, tem conversado conosco, resolvemos algumas questões, encaminhamos algumas, mas eu acho que o trabalho sempre entre o setor público e o sindicato é construir, dialogar para melhorar cada vez mais a educação. Qual o principal desafio? Assim, qual o assunto, né, a questão ainda mais desafiadora para avançar nesse diálogo, dentre todas as demandas que o senhor vê que é urgente e que é preciso avançar? Eu acho que o principal hoje, que eu reconheço que a gente precisa avançar, é o ganho real na remuneração dos professores e dos profissionais de educação. Eu seria leviano se não assumisse aqui o que eu defendo de coração, que é ver o professor ganhando melhor, o nosso profissional de educação ganhando melhor. E o sindicato defende isso e eu também defendo. Só que, paralelamente a isso, nós precisamos, como gestores públicos, ter olhar na gestão fiscal. O município de Cuiabá foi abandonado na área fiscal, com uma dívida enorme. O prefeito já teve a oportunidade de mostrar isso lá no Tribunal de Contas. É uma dívida que beira 2 bilhões de reais. Só na educação eu já paguei esse ano mais de 40 milhões de dívida, que poderia estar sendo investido em coisas importantes para a educação.
A prefeitura como um todo, o secretário Bussic outro dia já deu esse número também, já pagou mais de 400 milhões de dívidas esse ano. Então não dá, e por mais que eu defenda o ganho real dos nossos profissionais, não dá para pensar nisso na situação fiscal que o município foi deixado. Nós precisamos agir com responsabilidade. E mais uma vez eu cito o exemplo do Estado. O governador Mauro Mendes pegou o Estado falido, teve 2 anos e meio para colocar a casa em ordem e aí sim começar a investir. Eu tenho certeza que nós, com o prefeito Abílio, vamos fazer a mesma coisa aqui em Cuiabá. Mas a gente precisa de tempo. E não é, muitas vezes a gente escuta assim, mas vocês estão falando da gestão anterior. Não é isso, gente. A gente pegou uma herança e estão lá os números, para quem quiser ver, os números são transparentes. Assim como o Estado fez a recuperação, nós vamos fazer a recuperação da nossa capital e colocar Cuiabá como a locomotiva do Estado, que é o lugar que ela merece estar. Secretário, quantas crianças nós temos fora da escola? Nós temos esse número, é que eu entrei em um site e eu não sei se esse número é o que realmente é o real. Olha, hoje, na educação infantil de 0 a 3 anos, os números oficiais que nós temos de gente que procura a escola e que está lá esperando uma vaga, de 0 a 3 anos, 1.576 crianças. Creches, que seriam as creches. Então nós temos um déficit. Uma demanda reprimida. Precisamos de mais creches. Eu confesso para você que eu não sei se é só isso. Porque essa demanda reprimida oficial é aquela que é espontânea, que é conhecida. Que está lá batendo na porta e não está conseguindo a vaga, né? Demograficamente, eu te diria que a gente tem uma demanda reprimida um pouco maior, porque a gente tem mais crianças nascendo e nós fazemos esses estudos, né? Porque eu preciso entender a projeção da rede, não só na creche, mas nos outros anos também. Então nós temos uma demanda reprimida oficial em creche de 1.500 e poucas crianças, mas eu acho que esse número, se nós tivéssemos mais vagas a serem ofertadas, subiria pelo menos mais 1.000 crianças. Porque hoje nós temos, de 3 anos em diante, o atendimento pleno. Nós não temos falta de vagas de 3, 4, 5 anos e na educação fundamental, anos iniciais. Então o gargalo da vaga é creche. E como que a gente resolve isso, secretário? O que está sendo pensado nesse aspecto? Nós já temos 4 creches aprovadas junto ao FNDE, temos 2 creches aprovadas junto ao governo do estado, mas estamos estudando outras opções. Uma das opções é a gente conveniar mais creches. Nós temos hoje 21 conveniadas, conseguimos agora, no meio do ano, aumentar o número de vagas nessas creches conveniadas e temos outras opções que nós estamos estudando de outras experiências que já existem em outros estados, que são creches menores localizadas nos bairros. Mas isso ainda nem consigo te dar os números porque ainda está em estudo. Mas a ideia é aumentar o número de vagas de todas as maneiras possíveis para que esse número de 1.500 ou 2.000 não exista mais no período de 2 anos. Antes de 2 anos, a não ser que a gente opte por alguma política pública disruptiva, antes de 2 anos a gente não consegue zerar. Mas a gente já consegue para o próximo ano, no início do próximo ano, ofertar mais vagas. Com certeza, a gente diminui esse número pela metade, pelo menos. Secretário, o senhor citou a questão da escola Nilo Povas, que foi cedida para uma escola para crianças neurodivergentes. Como que está? O projeto está sendo montado, primeira-dama Samantha está nos ajudando muito nisso. É muito importante esse carinho, esse olhar especial que nós temos com esse setor da nossa sociedade, que são as crianças neurodivergentes, e a gente espera, no prazo de 1 ano e meio, ter o Nilo Povas, o antigo Nilo Povas, funcionando. Por quê? Lá existe uma obra ainda a ser terminada, uma obra civil, que o Estado começou e nós vamos terminar agora com a ajuda do Estado também, e depois a instalação específica para tudo que as crianças neurodivergentes precisam. E o legal, a primeira-dama já teve uma ideia muito bacana, que lá nós teremos atividades para as crianças, mas teremos também para as mães e os responsáveis, porque eles deixam as crianças lá e vão ter ali algumas atividades de apoio também para que usem o tempo da melhor maneira possível, e é um apoio super importante para as mães, principalmente as mães, porque a gente sabe que são elas que cuidam dessas crianças, tenham algo bacana também para ganhar
conhecimento sobre os seus filhos, sobre o que existe mais moderno para atender essas crianças. A intenção é ser modelo para o Estado? Com essa referência? Uma escola que vai ser modelo e vai influenciar... Eu acho que não só para o Estado, né? A primeira-dama visitou uma entidade parecida lá no Sul, em Santa Catarina, que é referência, mas eu acho que a gente tem tudo sim para ter uma unidade referencial no tratamento de crianças neurodivergentes aqui também. Já fazemos muitas coisas, mas eu acho que essa unidade vai ser muito bacana, porque vai atender os pais, vai atender de forma mais ampla essa questão tão importante que é a neurodivergência. A escola em Cuiabá, ela já é inclusiva? Sim, com certeza. Nós temos salas de multimeios para atender as crianças, temos agora o Centro Amar, que é a antiga sede da AMA, que virou Centro Amar, que nós estamos iniciando tratamento também lá de acolhimento, de atender as crianças no que é possível ser atendido. Eu acho que cada vez mais é necessário a gente ter um olhar especial para essas crianças que precisam de um apoio diferenciado. E, secretário, e as crianças que chegam com seus pais vindas de outros países? As crianças, né, dos imigrantes, que Cuiabá, a Várzea Grande, né, o Brasil como um todo se depara com esse desafio de acolhimento, mas nós temos muitas crianças em idade escolar. Como que está em Cuiabá o acolhimento dessas crianças, a inserção dessas crianças na educação? A gente tem feito de tudo para incluir, mas eu confesso para você que nós temos um caminho a percorrer ainda. Nós temos hoje 76 crianças venezuelanas na rede, temos acho que 40 crianças haitianas e temos outro tanto de diversas nacionalidades. Principal foco, venezuelanas e haitianas. Venezuelanas temos que ter o espanhol. Então o que nós estamos pensando para o ano que vem? Tentar concentrar essas crianças em algumas unidades e colocar professores que entendam o básico de espanhol. Não vou colocar um especialista, porque não dá também, nós nem temos na rede. Mas a gente atender essas crianças em algumas unidades com pessoas que tenham o mínimo de espanhol para que elas possam, enquanto pequenas, serem atendidas, e aí nós vamos fazer a alfabetização não bilíngue, mas vamos continuar com a alfabetização em português. E as famílias sabem disso. E para as haitianas, no caso o francês, teremos que ter alguns profissionais que entendam isso. Nós estamos tentando concentrar essas crianças em uma ou duas unidades para facilitar o atendimento. É o que a gente pode fazer agora, mas nós já estamos planejando e tentando entender com outras unidades do Brasil, outras unidades que eu digo, tanto município quanto estado, o que pode ser feito por atendimento dos imigrantes, que é uma questão que tem aumentado muito, sim, não só aqui em Cuiabá, mas em todos os lugares. Secretário, quando a gente pensa nas escolas em Cuiabá, a questão das habilidades para as crianças, a questão da metodologia, do ensino, hoje a gente vive, né, uma realidade muito digital, de jogos. Como está sendo avaliado e apresentado para as crianças tudo que é necessário para que a gente possa aprender e se constituir como cidadão, mas também atento a tudo que está acontecendo no mundo. Há uma preocupação também com a continuidade daquele estudante. Não, minha responsabilidade é até tal ano, 11 anos, né? Até o quinto ano. Até o quinto ano, e aí o meu filho faz quinto ano. E aí, daqui para frente, já é responsabilidade do Estado, enfim, mas há uma condução no sentido de despertar nesse aluno uma ampliação para que ele escolha uma profissão, por exemplo. Há essa preocupação ou não? Eu vou trabalhar só a questão da alfabetização, até o que é vinculado ao quinto ano? Não, acho que tem uma preocupação, sim, e nós temos feito isso em conjunto com o Estado também, porque o regime de colaboração Estado e municípios é fundamental para a gente ter uma educação de qualidade. Não dá para entender, isso é problema do Estado ou isso é problema do município. Não, nós temos que atuar de forma conjunta e é isso que o secretário Alan Porto tem divulgado e tem feito ao longo dos últimos anos. E tem dado certo. A gente conseguiu melhorar a educação de Mato Grosso como um todo. Agora, nessa questão tecnológica, a gente precisa tomar muito cuidado. É uma falácia a gente afirmar que faz a diferença colocar uma criança de 4 anos com um tablet tentando estudar na escola. Não é verdade. Países do primeiro mundo, como Finlândia, Suécia, tentaram fazer isso
ou seja, a digitalização completa da educação, e já desistiram, já voltaram para os livros, para o caderno, e nós vamos atender o que a pedagogia de verdade diz, ou seja, tem o momento certo da criança ter o contato com o ambiente tecnológico. Antes desse contato, é importante que ela saiba ler, saiba escrever, saiba o que é um livro. Tanto é que nós lançamos, semana passada, um programa que tem esse objetivo, dar livros para as crianças. O Livro Livre, que é o nome do programa, é uma cestinha, uma sacolinha, com 5 livros, de acordo com a idade de cada criança, para que eles tenham contato com o livro. E por que isso? Na minha idade de pequenininho, eu chegava em casa, meu pai comprava o gibi na banca de jornal, da Mônica, do Tio Patinhas, chegava em casa, tinha a revista Luluzinha. Que minha mãe lia, né, tinha revista até de fotonovela, para quem não lembra, tinha fotonovela antigamente, mas tinha coisas para a criança ser incentivada a ler, ser instigada à leitura. Acabou isso. Vai numa casa hoje, numa periferia, ou mesmo na casa da classe média, onde é que tem um material que a criança possa pegar espontaneamente e fazer a leitura? Não tem. Então nós lançamos o Livro Livre justamente para incentivar a criança a ler novamente, ter contato visual e poder escrever, porque o programa é, você leva os 5 livros, são seus, você lê, mas toda sexta-feira tem que ter uma produção textual sobre o livro. Então a gente está ensinando a ler e a escrever. Isso é fundamental. E no momento oportuno, junto com o Estado, que aí sim é no 5º ano, os nossos 5º anos hoje já receberam do Estado o programa Virada Tech. O que significa isso? Nosso garoto do 5º ano, que tem um professor só, e que lá no 6º ano o Estado terá diversos professores, terá Chromebook e assim por diante, esse do 5º ano tem acesso à tecnologia. Hoje a gente já tem as TVs de 65 polegadas, vão ter aulas tecnológicas, vão ter robótica e vão aprender já com 11 anos de idade o que prepara para eles o Estado ao chegar lá. Então a gente tem um momento certo de fazer as coisas. E isso a gente tem feito e tem dado, pelo menos nesse momento, a gente tem visto a grande repercussão. As crianças estão adorando os livros, os pais estão adorando receber os livros, que nunca aconteceu isso, e é exatamente o cerne da questão, fazer as coisas no momento certo. A gente percebe o seu entusiasmo, né? E a sua paixão pela educação. Com certeza. Secretário, ao longo desses 4 anos, quando finalizarmos, né, essa gestão, teremos uma educação para além dos índices mais com um desempenho, mas especialmente na formação de professores mais satisfeitos, né, realizados, e alunos com mais conhecimento? Com certeza. Nós teremos uma outra educação em Cuiabá? Não tenho a menor dúvida disso. O prefeito Abílio vai deixar um legado e vai levar esse legado muito importante, porque nós estamos colocando qualidade na educação. Os professores estão animados para isso, porque nós estamos levando formação, metodologia, materiais didáticos de alta qualidade, e é isso que importa. E sem os professores, sem os coordenadores pedagógicos, sem os nossos diretores, a gente não chega a lugar nenhum. É por isso que eu digo sempre, falei agora no Dia dos Professores para eles, a gente tem que agradecer muito a dedicação que eles dão todos os dias nas escolas, mas eles sozinhos também não conseguem. Então é um grupo que está fazendo a diferença, é um grupo que está cuidando desse planejamento pedagógico, e é isso que nós vamos fazer a grande mudança acontecer em Cuiabá. É com eles, professores, que a gente vai fazer a grande mudança. Mas não basta só isso. Vamos ter que cuidar da infraestrutura, vamos ter que cuidar da formação dos profissionais, sem serem os professores, são os gestores. E mais do que isso, é importante que todo mundo saiba, formação de professor é fundamental. Singapura hoje é o primeiro país no mundo em educação. Por quê? Porque investiu na formação de professores e na qualificação dos profissionais. E é isso que a gente vai fazer com muita força aqui. Secretário, a gente vai encaminhando aí para o final da nossa entrevista. Como está a junção, né, das pastas esportes e cultura junto à educação? O trabalho com os secretários Jefferson e com o secretário Johnny Everson. Olha, a gente já fazia um trabalho conjunto desde o início. Eu cheguei e tenho o Jefferson como um grande amigo, fomos secretários juntos. Sim. Lá no Estado.
O Johnny é uma pessoa espetacular, eu acho que é um grande líder cultural da nossa cidade, e a gente tem feito coisas muito bacanas. O que mudou? Essa mudança foi muito mais no aspecto da gente economizar. Contratos que eram coletivos, né, eram comuns, não coletivos, comuns à educação, esporte e à cultura, a gente está unificando contratos, está fazendo uma gestão de racionamento de custos. Não diria nem racionamento, mas de racionalização. Então foi uma junção de secretarias para ganhar escala. O Jefferson continua cuidando das coisas dos esportes, o Johnny também da cultura. Com autonomia. Com total autonomia, nós temos aprofundado as coisas em conjunto. Fizemos agora o Livro Livre, que eu acabei de comentar, em conjunto com o Johnny Everson, com a cultura. Fizemos agora Prefeitura, aliás, Escola da Comunidade, junto com o secretário Jefferson. Essas escolas abrem terça, quinta e sábado para ter esportes nas escolas. E acho que é um ganho de escala importantíssimo. Essa gestão é muito focada em oferecer o melhor para a população. E se a gente estiver unidos, fica melhor ainda. O repasse fundo a fundo em relação ao governo federal para o município de Cuiabá, em relação também os repasses do Estado para o município de Cuiabá, estão em ordem? Os repasses das políticas do governo federal são muito pequenos. Infelizmente, os programas federais, eu falei ontem isso no Conselho Estadual de Educação, precisam ser revistos. O PNLD, que é o de livros, o de alimentação, que é o PENAI, e o PENAT de transporte. O governo federal hoje colabora com uma parte muito pequena e a carga maior fica no município e no Estado. O Estado tem nos ajudado e eu acho que vai ajudar muito mais com essa aproximação tão bacana entre o prefeito Abílio e o vice-governador Pivetta, que é o encarregado pelo governador Mauro Mendes de cuidar da educação no Estado. Eu acho que a gente vai ganhar muito com essa aproximação. E acho que a maior causa que pode ser defendida nessa aproximação é o pedagógico com a alfabetização e a infraestrutura. Secretário, agradecer muito a sua presença aqui no Conexão Poder, deixar a câmera aberta para que o senhor possa pontuar algum assunto importante que eu não tenha mencionado, deixar uma mensagem para a comunidade que nos assiste. Olha, eu agradeço muito a oportunidade e queria dizer para a nossa sociedade, para os pais, para os responsáveis, pelos nossos alunos. Educação é uma tarefa conjunta de todos nós. Não é só a escola, não é só a família. Somos juntos a solução para formar uma sociedade melhor. Com educação de qualidade e da nossa parte, nós faremos de tudo para ter uma sociedade cada vez melhor e cuidar das nossas crianças como elas merecem. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, deixar um presente para levar lá para a secretaria e lembrar da gente aqui. Obrigado e estamos lá à disposição. Falar de educação para mim é sempre muito bom. Eu já sou secretário há 15 anos. Comecei secretário lá na minha cidade, em São Paulo, em Santana de Parnaíba. Fui secretário regional do interior do Paraná. Fui secretário executivo do secretário Alan Porto e agora secretário de Cuiabá. Então, eu saí da iniciativa privada, onde eu estive a vida inteira, e estou dedicando, por propósito de vida, a minha vida, o meu tempo para a educação, porque é através da educação que a gente vai mudar a sociedade. Secretário Amaury Monge, meu entrevistado de hoje no Conexão Poder.